o mercado ele esmaga quem não tem conhecimento. Ele simplesmente destrói quem não tem conhecimento. Olá, seja muito bem-vindo, acadêmicos do Bitcoin. Seja bem-vindo aqui no canal Academia do Bitcoin. Eu sou Osmar Miranda. Estou aqui para te auxiliar a analisar melhores os gráficos, principalmente para você que está chegando e a te trazer informação importante e relevante para o mercado. Se você acompanhou a minha última análise, eu já indicava que o Bitcoin poderia vir buscar essa retração de Fibonacci. Vamos aqui para a tela. Eu já mostrava que ele tinha uma resistência de 200 muito importante para passar e provavelmente ele viria no mínimo na primeira retração de Fibonacci que eu deixei marcado aqui. Acompanha comigo a última análise, um pedacinho para você ver que a gente já esperava por isso. Continua com o preço abaixo aqui de uma média móvel muito forte, que é a média de 200 períodos no Bitcoin. Geralmente o Bitcoin tende a fazer uma correção de Fibonacci. É claro que não é nada certo, pode ser sim que entre um movimento muito grande, muito diferente aqui, pessoal, e ele venha romper novamente esse aqui. Mas para que isso aqui ficasse legal, essa tendência de alta se consolide de verdade, ele precisa começar a fechar candles acima dessa média móvel de 200. Enquanto ele estiver abaixo dessa média móvel de 200, eu não vou tomar posição mais agressiva, porque eu acredito que ele só vai mesmo confirmar essa nova tendência de alta que a gente espera que ele tenha, se ele fechar pelo menos uns 2 candles diários acima dessa média de 200. Por enquanto não é o que está acontecendo, nós estamos vendo aqui, ó, que ele já encontrou uma forte resistência que está tentando romper. Por outro lado, nós temos um indicador legal aqui, ó, que é os sinais técnicos aqui. Bom, você viu aí que os indicadores já nos falavam que poderia acontecer essa pequena retração ou até mesmo vir buscar o segundo ponto da Fibo aqui, ó. Então, o que nós temos aqui nesse momento? Exatamente o que a gente estava prevendo. Foi uma retomada do preço depois daquela notícia. E agora nós até passamos um pouco. Veja que o Bitcoin andou abaixo do 0,5 de Fibo e nós podemos agora retomar, formando assim, confirmando essa tendência de alta. Só que muito importante, pessoal, para que isso aconteça, nós precisamos romper isso daqui, ó. Enquanto ele não romper isso daqui, para mim, ele não tomou realmente uma tendência de alta. Então é necessário que a gente forme esse padrão aqui, que é um padrão comum no gráfico, que é um padrão de reversão de tendência, para que ele confirme. Enquanto ele não romper, deixa eu já tirar, para não ficar muito confuso para você, essas outras linhas aqui, que para quem está começando fica muito confuso, coisas que vão ficando passados, né? Vou tirar essa daqui também, que é o canal do fundo lá de compra. Então o que acontece? Para mim, enquanto ele não romper essa resistência aqui, ó, para mim ele precisa romper essa resistência aqui para depois se consolidar de verdade a tendência de alta. Então veja que quando isso acontecer, vai coincidir num gráfico diário justamente com o rompimento daquela média de 200 também no gráfico diário. Olha aqui. Então depois que isso acontecer, ele fica acima, como eu falei, fechar pelo menos dos 2 candles acima dessa média de 200. Depois que isso acontecer, então para mim ele realmente, aqui ele começa a confirmar. Enquanto isso não acontecer, é bom a gente tomar um pouco de cautela, porque pode ser que ele bata novamente nessa resistência e volte para baixo. Essa resistência é muito importante para o Bitcoin, essa média de 200. Então é extremamente importante que a gente fique acima dela. Enquanto a gente não ficar acima dela num gráfico diário, eu não vou tomar posição. E nós vemos que acima dela aqui vai estar numa região de preço de 41 a 42 mil. Então nós precisamos estar atento nesse momento a essa região de preço. Se ele chegar a romper aqui e ficar acima, aí eu acredito que nós vamos confirmar um outro indicador que a gente tem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora.
Repare que esse aqui é um gráfico de liquidez, um gráfico de liquidez de todas as corretoras. Então nós podemos observar aqui dois padrões interessantes. Dá uma olhada nisso. Aqui, ó, aqui em 2013, entre 2013 e 2014, aqui, ó, quando nós tivemos a primeira Blue One aqui, a grande Blue One do Bitcoin, que naquela época, né, ele chegou... Então, olha só como que a gente tinha um padrão aqui da liquidez de todas as corretoras passando o preço. Aí depois ele vem caindo e encontra um fundo. Em contrapartida aqui, ó, na parte das liquidez negativa, que é as vendas do Bitcoin, né? Compra versus venda, ele simplesmente faz um alongamento aqui, ó, do gráfico. E depois ele retoma lentamente, a liquidez de posição positiva vai passando o preço. Então vai reparando esse padrão aqui, ó. De repente dá uma vaga aqui, vem para o vermelho, só que não é o suficiente para derrubar o Bitcoin. Veja que o Bitcoin continua subindo, ele cai ali normalmente, fazendo suas correções, mas continua subindo. Aqui novamente, antes de acontecer a segunda Blue One, bem grande aqui, ó, que ele já chegou na região dos 14 mil dólares, veja que o preço começou a liquidez começou a passar o preço novamente. E isso daqui, ó, se aconteceu 3 vezes forte antes dele atingir o topo histórico. Quando ele atinge o topo histórico, veja a diferença do gráfico aqui, ó. Nós temos um gráfico aqui muito mais forte, um gráfico muito mais formado. Então, depois acontece a correção. Olha só que interessante. Porém, essa correção, quando ela acontece, ela já está bem acima dos preços dos anos anteriores. Essa é a escalabilidade do Bitcoin. E agora, nós temos um padrão tentando se repetir. Olha só que interessante. Aqui subiu, desceu. O preço desceu, mas a compra do Bitcoin ultrapassando, de fato, o preço. Aí ele foi para a Blue One, as liquidez novamente ultrapassando o preço. Aí ele corrigiu, as liquidez aqui ficaram abaixo do preço. Agora ele atingiu, passou o preço, depois ele vem fazendo uma correção na liquidação de todas as corretoras e agora ele começa a subir novamente. Veja que nós ainda não formamos a terceira Blue One. De acordo com esse gráfico aqui, nós estamos começando a formar a terceira Blue One. O que me leva a acreditar que existe uma grande possibilidade de nós ainda não termos atingido o topo histórico e ainda não termos atingido a grande Blue One desse cenário agora, desse novo ciclo do Bitcoin. Então, se levarmos em conta isso daqui, nós podemos acreditar que nós estamos começando a formar a nova Blue One, o novo topo histórico. E se isso acontecer, nós poderíamos facilmente ultrapassar aqui os 80 mil dólares, facilmente. Se isso daqui se confirmar, nós podemos, ainda esse ano, quem sabe, atingir os 100 mil dólares no Bitcoin. Mas é necessário que se repita o que aconteceu no passado. É claro que o passado não é certeza do presente, mas serve como base. É assim que é a análise técnica, né? Então, se nós voltarmos aqui para o gráfico, então facilmente nós poderíamos ultrapassar esse topo histórico aqui dos 64 mil dólares, na região dos 64.900. Olha só. Então, se repetir o que vem acontecendo ao longo dos anos, nós estamos começando a formar essa nova Blue One. Claro que nada é certo, pode ser que daqui ele venha para correção, mas o que nós estamos vendo, os indicadores estão nos dizendo que estamos num período de formação de uma nova Blue One. E, cara, caso aconteça dele voltar para baixo, não resistir a essa média de 200, vai ser um padrão diferente do que nós já tínhamos visto anteriormente. Olha aqui, Blue One, preço passando, liquidação passando o preço. Desceu, passando o preço. Só que aqui em cima na Blue One, ele atinge novamente, lá em cima, como eu já disse, a liquidação atinge o preço e passa o preço. Agora nós não estamos nem perto disso. Então veja que teve
naturalmente uma correção e agora ele veio aqui na metade do caminho e não chegou no preço, o que me leva a acreditar que nós ainda podemos ultrapassar esse preço. E se isso acontecer, nós já vamos estar ali acima dos 80 mil dólares em diante, levando em consideração que é um cenário diferente, porque naquela época o Bitcoin custava muito mais barato do que hoje e as coisas vão se ajustando a esses novos ciclos. Então nós vamos tendo, cada ano que passa, cada ciclo que passa, a tendência dessas Blue Ones era elas serem um pico menor em porcentagem do que os anos anteriores, porque cada vez mais o valor de capital do Bitcoin é muito maior. Então a tendência é picos de Blue Ones mais baixos em porcentagens, porém com preços cada vez mais acima. Então isso é importante que você entenda. Então, a partir daqui, tome as suas próprias decisões. De maneira nenhuma isso aqui é indicação de compra e venda, mas é para você estar ligado no mercado, saber o que são as possibilidades e probabilidades do mercado nesse momento. E nesse momento, na minha opinião, para fechar aqui com chave de ouro, nesse momento, na minha opinião, o Bitcoin está fazendo uma acumulação de Blue One, que é um pivô aqui que ele está se formando para ficar acima da média de 200 e a partir daí ele começar esse novo ciclo para completar essa liquidez e a gente vê o Bitcoin aí passar, quem sabe, os 100 mil dólares. Lembrando que nada disso é certo, isso é uma análise otimista baseada em cima dos gráficos, como eu acabei de te mostrar, que ainda não estão desenhados como no passado. Se ele se confirmar e começar a se desenhar como no passado, os 80 mil dólares pode chegar ainda esse ano. Então é isso daí, pessoal. Agradeço por você ter ficado até aqui. Não se esquece de se inscrever para poder receber as próximas análises, as próximas indicações de airdrops que eu vou estar colocando para vocês. Clica no sininho para poder ficar notificado, porque realmente o YouTube não costuma entregar o conteúdo para todas as pessoas e você precisa estar sempre atento. Quem estuda sai na frente. Guarda bem isso. Quando eu comecei lá em 2017, era muito pouco conteúdo que a gente tinha no YouTube de qualidade e era uma dificuldade muito grande. Hoje a maioria dos canais tem conteúdos maravilhosos, cada vez melhores. Então não tem desculpa para não estudar, não tem desculpa para você não se empenhar. Aquele que estuda, que se empenha, que entende o mercado tem muito mais chance de se dar bem. Porque o mercado não é para amadores. Se você entrar aqui com uma mentalidade que você vai enriquecer amanhã, que você vai entrar a fazer trade e já vai ganhar dinheiro, a sua chance de transformar o seu capital em pó é muito grande. Então fica atento a isso, tá? Eu não estou aqui para te iludir. O mercado ele esmaga quem não tem conhecimento. Ele simplesmente destrói quem não tem conhecimento. E ele não é realmente para amadores. Isso aqui é para quem tem consciência do que está fazendo e estuda para colocar em prática aquilo que aprende com os mais experientes, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês que passaram por aqui